A paz do Senhor a todos. Vocês estão no canal do presbítero Isaías Gonçalves e nós estamos dando continuidade às nossas aulas ou uma conversa, sobre o assunto escatologia. Essas conversas, essas aulas que têm por objetivo elucidar um pouco deste assunto, desta parte da teologia sistemática, que é muito interessante, mas que levanta muitos questionamentos, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, Nós estamos já na aula de número 5. Primeiro nós falamos sobre os sinais da vinda de Cristo. Na segunda aula nós falamos sobre o harpazo, que é o arrebatamento, O rapto. O harpazo é o termo grego para a palavra rapto, O arrebatamento. Depois nós falamos, todas as aulas estão no canal aí, é só dar uma olhadinha nos vídeos, Nós também estudamos sobre a grande tribulação, que foi a nossa terceira aula. Depois o Tribunal de Cristo, O Tribunal de Cristo, relembrando que é só para aqueles que forem salvos, e no Tribunal de Cristo não há perdedores, somente as nossas obras serão galardoadas ou premiadas por tudo aquilo que a gente fez na terra, nós cristãos, Na nossa quinta aula nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo, agora no termo grego parousia, Parousia, que já tem uma ideia diferente do arrebatamento. O arrebatamento, ele é um rapto, é secreto, é algo súbito. Já na segunda vinda de Cristo, logo após a guerra do Armagedon, nós temos uma vinda mais pomposa, A vinda de Cristo, que ele vem com a igreja para intervir na guerra do Armagedon em favor da nação de Israel. Nós falamos sobre isso na última aula. Na aula sobre a segunda vinda de Cristo, nós colocamos um pouco sobre esse assunto da guerra do Armagedon. E a partir do momento em que Cristo volta sobre o Monte das Oliveiras, seus pés pisam o Monte das Oliveiras, ele vem com a igreja para resgatar a nação de Israel na guerra do Armagedon, quando todas as nações da terra se levantarão contra Israel na cidade de Jerusalém, ao entorno de Jerusalém, ali, como foi falado na última aula. Jesus vem e vai dar vitória para Israel, e aí vai se cumprir aquilo que João viu no capítulo 20 do Apocalipse, que é o assunto da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o reino milenar. O que vem a ser o reino milenar, A palavra milenar, é um assunto que gera bastante controvérsia, Gera bastante opiniões, às vezes até conflitantes, mas que nós vamos tentar elucidar com uma base bíblica sobre o assunto. A primeira grande dúvida é: o reino milenar, ele é simbólico ou literal? Nós temos o entendimento, a teologia que eu defendo, que é a teologia pentecostal, defende que reino milenar é literal, Essa parte final, a partir do capítulo 18 de Apocalipse, ela é literal, ela faz parte de uma profecia progressiva de tempo, no temporal. Então, o reino milenar, ali, a partir do capítulo 18, ela se torna literal, o livro do Apocalipse, a revelação apocalíptica. Então, o reino milenar, ele é um tempo literal, um período de 1000 anos, como o próprio nome diz, que começa a partir da vitória do povo de Deus, de Israel, na guerra do Armagedon. E neste momento, o diabo, a serpente e a besta
o Satanás, a besta e o anticristo, melhor dizendo, serão presos por um período de 1000 anos. Nós podemos até já dar uma olhada no texto referente a esse assunto, que está em Apocalipse capítulo 20, verso do 1 ao 6. Esse texto é o texto base para essa questão do reino milenar. Mas nós vamos ver nas profecias, tanto de Isaías como de Zacarias, Jeremias e outros, eles vão trazer algumas questões a respeito do milênio. E nós vamos dar uma olhada também nesses textos. Mas a base para o reino milenar está na visão que João teve no Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 6, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Vejam que é uma revelação aqui, que o diabo era a antiga serpente que estava no jardim do Éden, né? E Satanás, e os acorrentou por um período de 1000 anos, o tempo do milênio, né? E lançou no abismo, e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que esse tempo de 1000 anos terminasse. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí João continua falando da sua revelação, né, quando ele diz que vi tronos e que se assentaram aqueles a quem haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, aqui já dentro do contexto da grande tribulação, que nós falamos na última aula, né? Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos, e eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, nesse texto base aqui, nós temos a elucidação do que vem a ser o milênio, né? Um período de 1000 anos em que o diabo, o anticristo e a besta estão presos, e neste período é um período de paz, porque toda a intriga, todo o pecado, todo o mal, ele é ocasionado pelo diabo. E o diabo ele está preso durante estes 1000 anos. Então nós vamos trazer aqui, na continuação, nós vamos trazer algumas revelações que o texto nos traz sobre a questão do milênio. Outro ponto interessante para a gente observar aqui é que João, na sua visão, ele viu tronos. E quem estavam assentados sobre este trono? A igreja do arrebatamento, aqueles que foram tomados no arrebatamento, aqueles que foram raptados, e também aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, né? Aqueles que venceram a grande tribulação, que não aceitaram o número da besta que no seu pulso, né, e nem na sua testa, eles também vão reinar com Cristo durante um período de 1000 anos. E o texto traz também uma frase importante no final, aqui ele vai dizer que o restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Quem são esse restante dos mortos? São aqueles que, juntamente com o anticristo, com Satanás, eles se levantaram contra a nação de Israel na guerra do Armagedon. Jesus volta com a igreja, intercede por Israel e mata aquele grande povo que se levantou contra Israel. E este é o povo que o texto está dizendo. O restante dos mortos não voltou a viver. Ele fica num lugar de tormento porque ainda não foram para o inferno, porque não foram julgados ainda. Lá no final do milênio vai ter o trono branco, que é o assunto para a nossa próxima aula. Então ali sim, esses mortos serão julgados e aí terão o seu final. Mas ainda aqui,
o texto está dizendo que eles não voltam a viver, eles ficam, né, como se fosse hoje no Seol, né, no lugar do tormento. Dando continuidade aqui, o escritor Esdras Cabral de Melo, ele traz uma característica muito importante do milênio. Olha o que diz o seu livro a respeito da escatologia pentecostal, um livro que nós indicamos para que os irmãos façam leitura, que é um livro muito bom sobre o assunto escatológico, né? Diz assim, Esdras Cabral: a Bíblia ensina-nos que o reino milenal será um grandioso período de plenitude e execução dos propósitos de Deus para esta terra. Será um governo teocrático, um governo de Deus, que permitirá o cumprimento de todas as alianças de Deus estabelecidas com Israel, desde as alianças, aliança adâmica, aliança noética, aliança abrâmica, aliança mosaica. Todas essas alianças que Deus fez com o seu povo, a aliança com os reis de Israel, lembra que sempre tinha uma promessa, né, que se os reis fossem fiel, as bênçãos do Senhor estavam sobre a nação de Israel. Deus revelou muitas bênçãos para todos os patriarcas, sempre com o objetivo de trazer a Israel como seu povo, né? Então tinha muitas bênçãos para esse povo. E no reino milenar essas bênçãos serão concretizadas. Nós lembramos que a situação de Samuel, quando Israel pede um rei para Samuel, nós temos um período ali dos juízes que é um período de relativa teocracia, né? Onde Deus levantava juízes para reinar sobre Israel, para gerir ali, né? Mas não é esse tempo que Deus está falando. Aqui, quando Samuel ele é interrogado pelos homens de Israel pedindo um rei, Samuel fica triste. Deus diz para Samuel: olha, Samuel, não fica triste. O Israel não está rejeitando a ti, mas está rejeitando a mim. Nesse momento começa a monarquia de Israel. Mas sempre há a promessa de um reino divino sobre Israel. E é nesse momento do milênio, o milênio será um reino teocrático, o governo de Deus, o próprio Jesus irá reinar sobre todas as nações no período do milênio. Todas as alianças de Deus estabelecidas com Israel estarão presentes dentro do milênio. A ocupação da terra, nós temos o texto aqui de Ezequiel 11, 17 e 18. O trono de um descendente de Davi, está aí o texto, Isaías 11, 1 e 2. A lei no coração, lembra aquele texto de Jeremias, quando Deus revela ao seu profeta que a lei não será mais, não terá mais espaço para legalidade, mas a lei será implantada no coração das pessoas, e elas vão seguir a lei por entenderem o motivo da lei. E também o conhecimento pleno do Senhor. Todas essas características estarão dentro do reino milenar, no período de 1000 anos, em que o próprio Jesus e a sua igreja, os arrebatados e aqueles que voltaram da grande tribulação, que venceram a grande tribulação, estarão reinando sobre a terra. Essa grande contribuição aqui do pastor Esdras Cabral de Melo sobre este assunto, né? Será um reino teocrático. O livro profético de Daniel, lembrando que Daniel e Apocalipse, eles são os livros mais escatológicos da Bíblia, né? Eles trazem um grande conteúdo sobre os assuntos escatológicos. Daniel capítulo 2, 44 e 45 vai falar sobre esse reino teocrático, reino que Deus, o próprio Jesus, será o rei, né? Diz o texto: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, como era frequente ali naquele tempo de Daniel, né? O reino, Israel ficou nas mãos de vários impérios. Podemos citar o Império Egípcio, o Império Assírio,
o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Mas nesse período aqui, conforme Daniel está dizendo, esse reino ele não vai passar para outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aqui Daniel está falando de uma visão, de um sonho, em que ele vê um reinado teocrático, um reinado que não passa, é um reinado que não é antecessor a outro povo, não, é um reinado para sempre, um reinado eterno. É o reino do tempo do milênio, né? Será também um tempo de restauração da terra, do homem, do sistema de governo, do reino animal e vegetal. O que as profecias falam sobre o reino milenar nos dão a entender que a terra volta ao seu estado natural, sem corrupção, sem os males que o homem conseguiu causar para a terra, dentro da questão da poluição, da erosão, de tudo isso que veio com o homem, né, que acabou trazendo uma certa destruição à terra. Isso será um tempo de restauração. A terra volta ao seu estado natural. O homem, sem o pecado, ele também volta ao seu estado natural. Ele não é mais o homem corrupto, agora ele é incorruptível, ele é glorificado. Então o homem também ele volta ao seu estado de restauração, né? Também o sistema de governo será restaurado, o sistema de governo que é o mais fiel, a teocracia, é onde o próprio Jesus vai reinar sobre a terra. Outro dia eu estava ouvindo alguém falando que nós sempre temos uma esperança de um governante cristão, para que este governante ele traga sobre a terra um governo justo. Mas ainda que tenhamos governantes fiéis, tementes a Deus, isso não é para nosso tempo. Nunca vai ter um governante, mesmo que seja temente a Deus, que vai implantar uma teocracia. A teocracia falada no tempo bíblico, no tempo profético, para o reino milenar, ela é uma teocracia direcionada ao reinado de Cristo sobre a terra. O próprio Cristo estará reinando. Este sim será um governo teocrático. Também o reino animal e vegetal serão restaurados. Nós podemos até citar um texto de Isaías que vai falar exatamente sobre isso, né? Vamos ver aqui. Capítulo 11, o verso 6 a 9 diz assim: uma restauração até do animal, né? Ele perde esse instinto de atacar, ele não precisa mais disso. Isaías capítulo 11, 6 a 9 vai dizer que o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão junto, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso aqui é uma característica que o profeta Isaías ele tem uma revelação e ele começa a mostrar que até o reino animal e o reino vegetal eles são restaurados. Não há mais a necessidade de um animal atacar o outro, não há mais esse instinto, a qual nós chamamos de instinto, né? Porque
o reino animal e vegetal também foram restaurados. Então, as principais características do reino milenar, trago aqui como um resumo para essa primeira parte, é um período de cumprimento das alianças divinas, um período de paz, justiça e prosperidade. É um período de restauração também da agricultura, da atmosfera, da vida animal, até a questão da agricultura, né? A terra começará a dar os seus frutos novamente de uma forma pura, né? Sem os agrotóxicos, sem aquelas coisas que tentam fazer, aquelas medidas humanas que tentam fazer com que uma fruta seja mais produzida em escala maior ou coisas assim. Não, nada disso vai ser necessário, porque a própria terra será abençoada e será restaurada esta parte agrícola também. É um período de união do natural com o sobrenatural. Alguns escritores vão falar que uma das primeiras características do milênio é a descida do Espírito Santo sobre todos os homens. Então é o natural e o sobrenatural. É um período de julgamento e reinado juntamente com Jesus, né? Ele que vai gerir. E é um período de expansão e implementação do reino de Deus sobre a terra. Zacarias capítulo 14, verso 9 vai dizer: "E o Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único." Será o único nome. Atos capítulo 17, o verso 31 diz: "Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos." Está falando do próprio Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos. Daniel capítulo 7, o verso 14, também vai falar sobre essa questão da autoridade. "A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará mais, né? E o seu reino jamais será destruído." São características do reino milenar. Também nós temos um texto aqui de Isaías capítulo 2, verso 1 a 5, que também vai trazer algumas características. Aqui é um texto bastante longo, né? Que você pode ler em casa, e até boto na tela aqui para que nós possamos ver, mas uma parte bastante interessante é quando diz assim: "Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas." O próprio Jesus estará passando conhecimento para esse povo, muito semelhante ao período em que esteve na terra, né, quando ele ensinava ali nos montes, né, ou no mar da Galileia, como foi alguns dos casos ali, né? Então haverá um retorno da terra ao seu estado natural, nós já falamos sobre isso, né? Os animais deixarão de ser carnívoros e voltarão a ser herbívoros, né? E a terra será próspera em todos os seus suprimentos. Também tem um texto do profeta Isaías, capítulo 19, 23 a 25, que vai trazer uma outra característica. "Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios irão para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão junto." Está falando aqui de um reino de paz. Dois povos historicamente inimigos, né? O povo da Síria e o povo do Egito. E aqui o texto está dizendo que vai ter um caminho entre os dois, e os dois vão para um lado e para o outro, e cultuarão juntos. Por quê? Porque é o reino teocrático, né? "Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Síria." Uma bênção na terra. "O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança." Vejam só que período de paz, que é o período milenar, né? Isaías 2:4, "E ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos." Não há as contendas antigas, né? Ele vai resolver aqui o que o Isaías está dizendo. "Eles, os homens, farão de suas espadas arados,
e de suas lanças, que eram materiais bélicos, né, em foices, para materiais de agricultura. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra nação, e elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Também Jeremias traz também um texto sobre o milênio, né? Capítulo 30, 18 e 19. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio do seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Tudo características do reino milenar, né? Uma pergunta que surge bastante quando nós falamos sobre este assunto, né? Quem serão os habitantes do milênio? Quais são os povos que habitarão o milênio, né? Primeiro, o texto de Apocalipse capítulo 20 já traz essa ideia, né? Os salvos do arrebatamento com seus corpos glorificados. Isso inclui a igreja, agora como esposa do Cordeiro, não como noiva. Lembra que o casamento ocorre nas bodas do Cordeiro. Este é o primeiro povo que estará reinando com o Senhor. Jesus reinará sobre o milênio e os arrebatados do harpazo, da primeira vinda, né, reinarão com Cristo. Não só eles, mas também os salvos do Antigo Testamento. E onde está a salvação do Antigo Testamento? Porque nós vimos que a salvação é por intermédio de Cristo, e Cristo não estava, pelo menos o sacrifício ainda, né, no Antigo Testamento. Mas os salvos do Antigo Testamento é aqueles que esperavam, que aguardavam o Messias. Esses também serão salvos. Eles também reinarão com Jesus no reino milenar. Também os salvos da grande tribulação, tanto que nós temos um texto, Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 14, fala sobre uma situação dentro das bodas do Cordeiro, logo após as bodas do Cordeiro, e um dos anciões me falou dizendo: quem são esses? Porque ele vê uma multidão, né? Uma multidão, tanto que o texto vai dizer que é uma multidão muito grande, que ninguém pode contar, né? E um dos anciões me falou, João questiona sobre esse assunto, sobre quem são esses. E aí a resposta de um dos anciões dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E aí a resposta de João: e eu disse, Senhor, tu sabes. E aí o próprio Senhor diz: esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esses também reinarão com o Senhor no reino milenar. Então nós temos três povos que vão reinar: os salvos do arrebatamento, a igreja do arrebatamento, do harpazo. Nós temos os salvos do Antigo Testamento que morreram com a esperança viva da vinda do Messias. E os salvos da grande tribulação, um povo, aqueles que venceram a grande tribulação, não aceitaram o número da besta. Muitos foram martirizados, a maior parte deles foram martirizados por amor ao Evangelho, amor a Cristo, né? E um quarto grupo que estará dentro do milênio são os judeus resgatados. Lembram que na guerra do Armagedon, o povo de Israel estará dentro de Jerusalém e todas as nações da terra se levantarão contra Israel e vão cercar Jerusalém. E é neste momento em que Jerusalém vai reconhecer Jesus, que nasceu lá na Judéia, na Belém da Judéia, Jesus Nazareno, né? Aquele que era desprezado, e eles vão reconhecer ele como o Messias vindo de Deus e vão se dobrar os seus joelhos e confessar com a sua língua, tanto que o texto vai dizer, né, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Neste momento, o povo de Israel, Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras e vai resgatar o povo de Israel. E estes judeus que estavam ali, que declararam Jesus como o seu
Salvador, reconheceram a Cristo como Salvador, eles entrarão no reino milenar e estarão vivendo também no período do milênio, com algumas características um pouco diferentes. Nós vamos encontrar isso no livro de Isaías, capítulo 65, 18 a 22, que diz o texto, né, uma revelação, um texto que fala sobre os judeus que vão viver na época do milênio. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas. Olha as características do povo judeu que vai viver dentro do milênio. Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos, a nação de Israel, gozarão das obras das suas mãos. É o tempo da plenitude, né, que está se confirmando aqui, a plenitude dos dias, né? Na época nós temos um texto aqui, vamos ver se encontro aqui, que vai falar exatamente sobre isso. Efésios capítulo 1 e o verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão no céu como estão na terra. Aqui está falando da plenitude dos tempos, né? É quando nós vamos entrar na sétima dispensação, daqui a pouco já vamos falar um pouco sobre isso, mas é o período em que o povo de Israel estará, o povo judeu estará vivendo no milênio e está se concretizando aquelas profecias que diziam que de Deus para o seu povo, para o povo de Israel, para os povos judeus. Algumas teorias, dentro dessa parte final já da nossa aula, né? Algumas teorias sobre o reino milenar, elas se apresentam, alguns pensamentos, né? Nós temos os amilenistas, né? Nós temos o pré-milenarismo histórico e o pré-milenarismo dispensacional, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses grupos, né? O amilenarismo, o que vem a ser o amilenarismo, né? Em grego, quando tem a palavra a, significa não, não milenarismo. Na escatologia cristã, significa a rejeição da crença em que Jesus terá um reinado físico literal na Terra com duração de 1000 anos. Essa rejeição contrasta com interpretações pré-milenaristas e algumas pós-milenaristas do capítulo 20 do livro de Apocalipse. O grupo dos amilenaristas, nós falamos lá no início da aula, eles pertencem àquele grupo que tratam esse texto de Apocalipse capítulo 20 como uma forma simbólica e não literal. Tanto que os milenaristas, eles falam que nós já estamos vivendo este período do milênio, né? E outros grupos dentro do próprio milenarismo, eles não acreditam no milênio, eles tratam como se fosse algo simbólico. O segundo grupo é o pré-milenarismo histórico, né? O pré-milenarismo histórico é uma crença que defende que Cristo retornará antes do milênio e que a igreja será ressuscitada após a grande tribulação. Nós pertencemos à teologia pentecostal e nós cremos no pré-milenarismo dispensacional. E qual a diferença do dispensacional para o histórico? O histórico, seguido, né, esse pré-milenarismo histórico, ele foi seguido por um grande grupo de cristãos. Se nós pegarmos a igreja primitiva, elas acreditavam no pré-milenarismo histórico. Os reformadores também acreditavam no pré-milenarismo histórico, que vai dizer que
Jesus, Cristo, retorna antes do milênio, até aí tudo bem. Mas que esse retorno dele será após a grande tribulação. O pré-milenarismo histórico ele não fala em arrebatamento. Eles falam que começa o período da grande tribulação e no final da grande tribulação Cristo volta com a igreja numa única vez. Essa é a diferença do pré-milenarismo histórico para o pré-milenarismo dispensacional, que crê num arrebatamento. Aqui nós temos um conceito, ó, o que a gente vai dizer o pré-milenarismo dispensacional? O pré-milenismo, ou milenarismo dispensacional, ou dispensacionalista, né, é uma visão escatológica, é a que nós defendemos, que acredita na volta de Cristo antes do reino milenar. Até aí tudo certo com os históricos, né? E que se baseia na interpretação dispensacionalista da Bíblia. Esta visão, agora a diferença, né, entre o pré-milenarismo histórico e dispensacional, distingue entre Israel e a igreja e acredita em um arrebatamento pré-tribulacional antes do período da grande tribulação para os crentes. Então, o pré-milenarismo histórico, ele junta Israel com a igreja, ele tem uma visão muito mais de Israel e ele deixa um pouco de lado a questão da igreja. Mas no pré-milenarismo dispensacional, ele fala que primeiro acontecimento será o arrebatamento, o harpazo. Depois do arrebatamento começa o período de 7 anos, que é a grande tribulação, para no final desse segundo período, esse período de 7 anos, vai vir a parousia, que é a segunda vinda de Cristo, e ali sim começa o milênio. Então nós cremos, nós somos pré-milenaristas dispensacional, assim como somos pré-tribulacionistas. Cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, não no meio nem depois da grande tribulação. Jesus vai vir depois da grande tribulação, mas aí é a segunda vinda, com poder e grande glória. Antes disso, 7 anos antes, o arrebatamento, o rapto da igreja, né? Então, esta é a ideia do dispensacionalismo, do milenarismo dispensacional, né? E nós, dentro desse assunto, já focando só nessa parte da dispensação, o milênio ele seria a 7ª ou última dispensação. O que vem, que é também chamado de dispensação da plenitude dos tempos, né? O que vem a ser a dispensação? A dispensação foram as tentativas de aliança que Deus tem com o homem. São 7 essas dispensações, eu tenho aqui um quadro que vai mostrar isso, né? Primeiro nós temos a dispensação da inocência, a dispensação da inocência, né? Que é a aliança adâmica, a aliança com Adão, e sempre que o homem não cumprir essa parte da aliança, tem um julgamento de Deus, né? O primeiro julgamento foi a expulsão do Éden, né? Deus propõe a aliança adâmica, chamada de dispensação da inocência. O homem não cumpre com a sua parte da aliança e, como causa disso, ele é expulso do Éden. Nós temos depois a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, né? Que é conhecida como aliança noética, aliança com Noé. O homem ele falha novamente e o juízo é o dilúvio, né? Depois tem a terceira dispensação, que é conhecida como governo humano, e mais uma vez o homem falha com a sua parte da aliança. E o juízo de Deus vem através da confusão das línguas. Deus novamente tenta a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa patriarcal, conhecida como aliança abrâmica, né? A aliança que Deus trata com Abraão, e mais uma vez o homem falha na sua parte da aliança. A aliança ela é bilateral, né? Tem a parte de Deus e tem a parte do homem. A parte de Deus, Deus sempre cumpre. Agora a parte humana sempre há as falhas. E nesta quarta aliança, né, o homem também não cumpriu a sua parte
E o juízo foi a escravidão no Egito. Aí surge a quinta dispensação, a conhecida como dispensação da lei, conhecida como aliança mosaica, né, a aliança que Deus trata com Moisés através dos 618 estatutos, leis, que Deus passa ao povo de Israel para ser cumprido. E mais uma vez o homem não cumpre com a sua aliança, e aí a perca da nacionalidade, né, quando Israel começa a ser tomado por vários impérios, né? Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Então Israel começou a perder a sua nacionalidade. Hoje nós vivemos a sexta dispensação, a dispensação que veio através de Jesus, né? Que ela é conhecida como a dispensação da graça, é a parte da igreja, o Espírito Santo, né? Então nós estamos vivendo esse período, a dispensação da graça, que o homem também, de certa forma, vai falhar, né? E aí o juízo é a grande tribulação. Aí nós entraremos na sétima dispensação, que é o assunto da nossa aula, que é a dispensação milenar, a aliança do milênio. E aí, no caso da falha humana, o juízo vai vir aí, mas não tanto na parte do milênio, claro que aí é um aparato geral, se tratando da sétima e última das dispensações, que vai ser o juízo do grande trono branco, que é o assunto para a nossa próxima aula. Então, durante esses 40 minutos aqui, nós falamos um pouco, claro que a ideia não é falar sobre todo o assunto, porque é um assunto bastante longo, né? Bastante complexo, que é o reino milenar. Mas nós ponderamos alguns pontos importantes, eu deixo o canal em aberto aí, a questão dos comentários, para alguma pergunta, nós responderemos na medida do possível aí nas próximas aulas, né? Nós teremos mais 2 aulas sobre esse assunto escatológico, uma é o trono branco e a outra é o reino eternal, né? O reino que não terá mais fim, né? O milênio, ele não tem fim, como a gente viu a promessa, mas ele é temporal, ele é de 1000 anos, né? Por isso milênio, ele tem tempo determinado. E depois, nesse intervalo, haverá o trono branco e aí logo em seguida o reino eternal. Esse sim é para sempre, não tem mais fim. Então agradeço quem ficou até aqui, até o final da nossa aula. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho ali, que nós todas as semanas temos colocado algum conteúdo aí no canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.